A paz do Senhor a todos, aqui é a irmã Daiane. Hoje eu vou falar sobre ouvir a voz de Deus. As pessoas sempre perguntam como ouvir a voz de Deus. E hoje eu vou falar um pouco a respeito disso. Eu ouço a voz de Deus desde os meus 7 anos de idade. Só que de uns anos para cá que realmente eu tenho conversado com Deus. Não apenas ouvido a voz de Deus, mas conversado com Deus diariamente. E tudo que eu aprendi na prática. E é isso que eu vou compartilhar um pouco com vocês. Saiba que existem várias formas de você ouvir a Deus. Deus fala através da sua palavra, Deus fala por visões, sonhos, revelações, profecias, enfim, Deus fala de várias formas. Mas hoje eu vou compartilhar 3 formas básicas para você começar a ouvir a voz de Deus. E em Mateus 4, verso 4, Jesus diz algo muito interessante. Jesus diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra que sai, esse sai está no presente. Não saiu, que é verbo passado, e nem sairá, verbo futuro. A palavra sai está no presente. Toda a palavra que sai, verbo presente, da boca de Deus. Jesus está dizendo que no relacionamento com Deus, nós precisamos ter um relacionamento com Deus no presente. Por quê? Porque eu preciso do que sai da boca de Deus. O relacionamento com Deus precisa ser diário e contínuo. Então vamos lá, primeiro ponto. Primeiro ponto para começar a ouvir a voz de Deus. Você precisa querer e desejar. Desejar de todo o coração. E a Bíblia vai dizer: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. E quando você começar a buscar a Deus de todo o coração, você precisa tirar as distrações. Se desconecte um pouco dos eletrônicos, da tecnologia e reserve um tempo do seu dia para ficar com Deus, sem que nada te distraia. E então comece ali a buscar a Deus, porque Jeremias 33, verso 3 diz: clamas a mim e eu responder-te-ei. Então reserve um tempo do seu dia para ficar com Deus. Segundo ponto, para ouvir a voz de Deus, você precisa ter sensibilidade espiritual e fé. E para ajudar você a aumentar a sua sensibilidade espiritual, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, se encha da palavra de Deus. E se possível, fique perto da natureza, vai para algum lugar tranquilo, que tenha árvores, que tenha plantas, e aproveite então ali para contemplar a criação de Deus, porque toda a criação louva ao Senhor. E em Isaías 55, verso 12 diz que até as árvores do campo batem palmas. E quando você estiver próximo da natureza, aproveite então ali para conversar com Deus, para meditar na palavra de Deus. E o principal, exerça a sua fé, exercite a sua fé. Por quê? Porque tudo é possível ao que crê. Então creia que Deus quer falar com você. Saiba que o maior interessado em falar com você é Deus. E terceiro ponto para você ouvir a voz de Deus: faça uma pergunta para Deus, uma pergunta simples, e espere a resposta. Faça uma pergunta para Deus simples e espere a resposta. Mas faça uma pergunta daquilo que você queira saber, não daquilo que você precisa saber, porque há uma diferença nisso. Uma pergunta que você precisa saber é aquela uma que você diz: Deus, eu estou com um problema, Deus, eu preciso resolver isso urgentemente. É uma pergunta que você precisa saber. Não faça essa pergunta para Deus. Para começar a ouvir a voz de Deus, faça uma pergunta simples. Uma pergunta que você queira saber, que você realmente queira saber. Não faça uma pergunta aleatória, por exemplo: Deus, por que o Senhor criou o mundo em 7 dias? Uma pergunta dessa muitas vezes é irrelevante para você. Então faça uma pergunta que você pelo menos queira saber a resposta. E o mais essencial, aguarde a resposta de Deus.
Aguarde Deus responder. Eu sei que as pessoas hoje esperam por tantas coisas, mas elas não querem esperar Deus responder. Aguarde o tempo que for necessário Deus responder. Nem se demorar horas, nem se demorar dias, mas fique. Não mude a pergunta, continue. Faça uma pergunta para Deus e espere Ele responder. Às vezes Ele vai falar com você através dos seus pensamentos, Ele vai falar com você com a sua voz interior, às vezes Ele vai falar com a voz do Espírito Santo. Não queira ouvir a Deus nitidamente, eu ouvi Deus nitidamente, não. No começo, para ouvir a voz de Deus, Deus vai falar com você de uma maneira mais fácil, porque foram poucas vezes que Deus falou audivelmente, isso na Bíblia, mas Deus sempre falava. Deus fala de várias maneiras. Então, para você ter um relacionamento diário com Deus, não quer que todas as vezes você tenha que ouvir Deus nitidamente falando com você, não. Deus vai falar com você muitas vezes através do Espírito Santo, dentro do seu espírito você vai sentir um calor por dentro, você vai sentir algo, porque quando Deus fala conosco, a gente sabe que é Deus falando, porque uma coisa queima por dentro, e a gente tem certeza que é Deus falando conosco. Você precisa entender uma coisa, que Deus fala conosco o tempo inteiro. O tempo inteiro Deus está tentando falar conosco, se comunicar conosco. Mas muitas das vezes nós ignoramos a voz de Deus. Por quê? Porque a voz de Deus muitas das vezes ela confronta. Muitas das vezes a voz de Deus vai confrontar a nossa carne. É sempre uma voz de confronto. Dizendo assim, olha, você precisa orar mais. Olha, aquilo que você está vendo no celular não me agrada. Olha, você precisa parar de fazer isso. Você já aceitou Jesus, você precisa mudar de vida. É Deus falando conosco, mas muitas das vezes nós ignoramos essa voz. Por quê? Porque a maioria das vezes que Deus fala conosco é para nós pararmos de praticar algo. Aí as pessoas dizem, não, Deus não fala comigo, Ele está falando. Só que você não quer ouvir, não quer dar ouvido às vozes de Deus. Deus fala com você em todos os momentos, mas hoje em dia é mais fácil as pessoas ouvirem Deus dizendo, não pode, não faça, cuidado, não vai por aí, não mexa nisso. É mais fácil, mas Deus também fala de várias formas, de várias maneiras. Mas tudo vai do seu desejo, tudo vai de você querer ter um relacionamento com Deus. Porque Deus está falando conosco a todo momento. Nós só precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Nós precisamos ter sensibilidade espiritual para ouvir Deus falar conosco. Por exemplo, esses dias eu estava caminhando na rua com meu filho, eu estava andando e tinha bastante terrenos vazios, e assim, muito lixo jogado, e eu vendo aquele monte de lixo jogado assim para todo que é lado, e eu andando então naquela rua com meu filho, e eu tinha um papelzinho no bolso, e assim na hora veio assim para me jogar no chão, porque tinha tanto lixo que um pedacinho de papel ia fazer diferente. De repente o Espírito Santo na hora falou comigo e diz assim, não faça isso, isso não me agrada. E eu disse, tudo bem, se não te agrada eu não farei isso. E então eu continuei andando ali naquela rua, vendo todo aquele lixo, e eu compreendi que Deus fala conosco a todos os momentos, em coisas tão simples, Deus fala conosco, e é dia após dia, ouvindo a voz de Deus, é dia após dia ouvindo aquilo que agrada o coração de Deus. E eu tenho certeza, se todo mundo ouvisse a voz de Deus, se o mundo inteiro ouvisse a voz de Deus, o mundo seria diferente. Porque o Espírito Santo, Ele vai nos guiar, Ele vai falar conosco aquilo que agrada o coração do Pai. E saiba que quanto mais você ouvir a voz de Deus, mais nítida a voz de Deus vai se tornar para você. E menos dúvida você vai ter se é a voz de Deus falando com você. Comece hoje a ouvir a voz de Deus. Comece hoje a buscar e a querer ouvir a voz de Deus. Tenha você as suas próprias experiências. O segredo de tudo está na perseverança. Não importa o tempo que vai demorar. Persista até você conseguir ouvir a voz de Deus. Porque tem pessoas que tentam 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 2 semanas. Aí dizem, eu não consigo ouvir a voz de Deus. E desistem, se frustram e dizem, não, Deus não quer falar comigo. Ei, persista. Persista.
Por exemplo, uma pessoa que vai fazer um curso para aprender um idioma. Às vezes ela fica ali 2 anos, 3 anos fazendo um curso para aprender um novo idioma. E quando termina o curso, muitas das vezes ela não está nem fluente naquele idioma. Mal consegue entender um pouco do idioma e eles não se frustram. E agora, para ouvir a voz de Deus, a gente tenta alguns dias já. Desiste não, persista. Persista até você alcançar. O segredo está na perseverança. Recapitulando, então, para ouvir a voz de Deus, primeiro ponto, querer e desejar de todo o coração. Segundo ponto, ter sensibilidade espiritual, ter fé e tire todas as distrações à sua volta e, se possível, fique um tempo sem usar a tecnologia. E terceiro ponto, fale com Deus, mas espere Deus falar com você. Crendo no seu coração, exercitando a sua fé, que Deus vai falar com você. E a Bíblia vai dizer que aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, se abre. Então persista até você conseguir. Ei, comece hoje a se relacionar com Deus. Comece hoje a praticar. Comece hoje, porque Deus quer falar com você. Deus quer falar com o seu povo. Amém? Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.